Como a gente viu, depois de um bom tempo sem chuva, hoje choveu em São Paulo. Dados da USP apontam julho de 2022, como a gente viu, como o mais seco dos últimos 89 anos. Esse é o tema da nossa conversa de agora com o Diego Barroso, que é diretor da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Regional Mogi-Mirim. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigada pela sua participação. Boa noite, Raíssa. Tudo bem? Tudo certo. Ô, Diego, foi um bom tempo aí sem chuva em São Paulo, né? Começa trazendo um balanço para a gente e de como isso impactou a produção agrícola aí do estado, né? Como a seca afetou a produtividade aí de São Paulo. Bom, esse período ele costuma ser um pouco mais, né, restritivo de chuva mesmo, né? A gente está numa época seca do ano, mas pior que isso é que esse fenômeno, né, climático, ele vem assim, né, já é um acumulado dos últimos 3 a 5 anos, né? Então já está ocorrendo uma redução no período chuvoso, né? Se a gente pegar o acumulado de chuva, né, o tanto que choveu no período, já de 3 anos para cá, né? Então a gente vem sentindo essa redução nas chuvas, né? Esses extremos, né, vem acontecendo. Então essa redução na chuva de julho, né? Esse ano, né, foi um ano que acabou que choveu um pouquinho mais assim espaçado. A gente teve algumas chuvas em maio, algumas chuvas em junho, só que não chega, né, a representar um valor muito significativo, né? A gente vê, pode observar como a matéria demonstrou, os baixos níveis aí dos reservatórios, né? Então há um acúmulo de déficit, né, hídrico no estado como um todo, né? A gente sabe que né, o planeta vem sofrendo aí com as mudanças climáticas, né? Isso já é um ponto pacífico, que está ocorrendo, mudança está ocorrendo, né? O IPCC já fala bastante sobre isso, né? E isso impacta principalmente os regimes de chuva, né? A gente vem estudando essas alterações nos regimes de chuva, né? E a chuva, né, a agricultura é absolutamente dependente de água, né? É um dos fatores aí principais, né, na produção é, de produtos agrícolas, né? Tanto a agricultura quanto a pecuária, né? A gente vem, né, no estado de São Paulo já desenvolvendo alguns programas, né? A gente trabalha com algumas políticas públicas, como o custeio emergencial do ano passado, e o governo liberou um recurso financeiro já, né, devido a problemas de estiagem e de geada que ocorreram ano passado. Então, os produtores vêm sofrendo com o clima, viu? Cada vez mais aí medidas mitigadoras têm que ser pensadas aí pelo produtor para que ele consiga ter uma produção um pouco mais constante e estável, né? Até para garantir a renda dele, mas também, principalmente, aí, a segurança alimentar aí da nossa população, né? Pois é, a situação é complicada, o clima interfere muito. E que ações aí o produtor pode começar a pensar, né? A gente viu também lá no sul do país, esse ano foi complicado para eles também a falta de chuva. Que orientações assim a gente pode dar para os produtores nesses períodos de seca, né? Que tecnologias, que práticas eles podem adotar? A gente trabalha, né, com ações conservacionistas, né? Então, o principal, né, forma do produtor conseguir armazenar água na propriedade para ele utilizar é essa água infiltrando, né? Então, medidas aí conservacionistas, né, de conservação de solo, de água na propriedade, são cada vez mais fundamentais, né, para se utilizar aí, né, como um manejo das propriedades. O uso de irrigação, né, a gente trazer essa água do rio né, e de poços aí, águas mais profundas, aí para a produção também é outra ferramenta importante aí que pode ser utilizada, né, nesse trabalho aí de evitar, né, essa dependência do clima, né, para sua produção. E na irrigação a gente tem, né, tanto a disponibilidade, né, trazer a irrigação, quanto as formas de irrigação, né? A gente tem formas de irrigação mais eficientes, né, como utilização de gotejamento ou de microaspersão, né, que ajudam a ter uma maior eficiência hídrica da sua propriedade, né? Isso cada vez mais está sendo estudado e vem sendo trabalhado por nós aí da extensão rural, né? Uma coisa importante também, viu, Raíssa, que eu não posso deixar de comentar, é que nessa época, né, nesse mês agora, a gente já começa a entrar nos alertas climáticos aí, né? E um grande alerta para
para o nosso estado e aí para o nosso país é a questão de queimada, né? O risco de queimada, extremamente preocupante nessa época do ano, porque as chuvas cessam, né? Então as secas, né, vêm e a produção vegetal, né, acaba secando. Então a possibilidade de ter queimadas aí acidentais é muito grande. E com algumas medidas simples, o produtor pode estar, né, se prevenindo desse desconforto, né? Por exemplo, fazer um acero adequado aí nos limites da sua produção ali, tanto da cana quanto de eucalipto, produtos é, florestais, né? A gente pode trabalhar também, né, deixar sempre alerta aí o tanque dele, né, de água, né, um reservatório sempre à disposição para que, se caso ocorrer o incêndio, ele já tenha um pronto atendimento, né? Deixar sempre o terreno limpo, né? Não ter plásticos, sujidades aí que possam causar um acidente, né? Um fogo acidental. Outra coisa também, a gente tem que ter em mente aí um plano de contingência, né? E plano de contingência, a gente fala, né? Uma palavra difícil, mas é o quê? É avisar e combinar com as pessoas envolvidas ali o que pode ser feito se caso ocorrer um incêndio, né? Avisar os familiares aí, né? Deixar em um local aí visível, né? Telefone aí do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, das usinas, né? De indústrias aí de papel e celulose, para que a gente consiga ter esse pronto atendimento aí, né? E que a gente consiga já apagar esse incêndio, né? Quanto antes possível, né? A gente tem o Estado de São Paulo agora, né? Ele entra o Noroeste Paulista e o Pontal entra numa fase emergencial, não é nem um risco alto, é emergencial o risco aí de incêndios, né, de queimadas. Então vamos ficar atento aí, pessoal, porque é um momento de prevenção agora. Com certeza. Inclusive, a gente está aqui em Brasília, aqui também esse alerta foi dado pelo Corpo de Bombeiros, né? Porque o clima aqui é muito seco, favorece as queimadas. E no caso de um fogo, o produtor deve tentar combater. O que ele deve fazer? Tem algum limite que ele pode tentar apagar aquele foco de incêndio, né? Na ocorrência, o que fazer? O ideal, né, é ele procurar a Defesa Civil do município, o Corpo de Bombeiros, e procurar não quando ocorreu o incêndio, mas procurar já na hora que ele estiver fazendo o plano de contingenciamento dele, para que o bombeiro, né, e o pessoal da Defesa Civil já oriente adequadamente até que momento que aquele produtor possa de fato estar ali fazendo aquele combate inicial, né? Se é um fogo mais selvagem, né? Se é um fogo mais aí, rápido, já tem que ser acionado, né? A Defesa Civil e a Brigada de Bombeiros aí do município e das empresas em torno, né? Para que seja combatido. Então, um conselho que eu posso dar aí, né, para o Brasil inteiro aí, né? Que a gente tem uma heterogeneidade muito grande, é que construam, né, os seus planos aí de contingência, façam um planejamento, sabe? Pensem se caso ocorrer um incêndio, o que eu vou fazer, o que a gente pode fazer, até que ponto atingir. Isso, quem pode estar explicando melhor para ele ali, porque depende de cada região, é o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Municipal ali, que pode estar dando esse tipo de orientação. Tá certo. Olha, muito obrigada, Diego, pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos que você trouxe. Um ótimo fim de semana. Obrigado, bom final de semana a todos.